que foi, Yuri? Tamo ao vivo, cara! Então tá, boa noite. A gente tá começando o primeiro Mate Podcast, ou Meta Podcast. A gente não sabe bem qual vai ser o nome. Uma ideia que eu e o Lucas tivemos para tentar fomentar mais discussões e discussões mais úteis que a gente geralmente tem, que geralmente leva a mais uma briga do que uma discussão. Eu queria começar me apresentando. Eu sou o Alan, eu sou membro do Hackerspace Mate Hackers. Eu tenho aqui alguns amigos que aceitaram essa proposta de vir aqui passar vergonha junto comigo e expor as ideias. Talvez não seja tão ruim pro Yuri, vocês vão descobrir por quê. Mas eu não vou mais falar, vou deixar eles apresentarem. Por favor, Lucas, se apresenta aí pra galera. Eu sou o Lucas. Eu sou membro do Hackerspace Mate Hackers também e não estou com vergonha. A não ser que alguém entre no meu quarto e me veja gravando um podcast. Pelado. Então, aqui também tem o meu amigo Felipe. Felipe, what's up? Bom, meu nome é Felipe Cifali, eu não sou membro... Mentira, eu sou membro de muitas coisas, inclusive do Mate Hackers. E eu não tô com vergonha, eu acho que isso é uma proposta bem legal pra fazer algo diferente da rotina de tentar criar vídeos e é isso aí, vamos ver o que dá. É nóis. E finalmente, ele, o nosso rockstar, Yuri. Boa noite, Yuri. Boa noite, Alan. Vou terminar essa porra de uma vez que eu quero dormir, velho. Vamos lá então. O primeiro tópico que a gente vai discutir vai ser um dos mais polêmicos também, é o de liberdade de expressão. O que motivou a escolher esse tópico foi a discussão que foi gerada pela declaração de um candidato à presidência, o senhor Levi Fidelix, não sei. Senhor Barriga. Senhor Fidelix, lembra que está sendo gravado E ele deu uma declaração durante um debate à presidência da República que foi considerada extremamente homofóbica, e algumas reações a essa declaração foi o pedido de prisão e de cassação da candidatura do Levi Fidelix. Eu queria começar o debate pedindo para cada um qual que é o posicionamento nessa questão de as pessoas devem ter direito a expressar qualquer coisa, mesmo que possa ser considerada hateful ou de ódio por outras, ou não. Existe um limite no que a gente pode falar, e esse limite, quem deveria impor esse limite? Se deveria ser uma coisa que está na lei e com penas previstas e ditadas, ou como deveria ser isso? Eu queria começar pedindo a opinião do Lucas a respeito disso. Botou no meu aqui, né? Não, mas vamos... Na realidade, eu vou tentar, durante esse debate, meio que fazer um pouco dos dois lados, porque, pra falar a verdade, eu não tenho uma opinião formada ainda. Eu tendo a acreditar que a liberdade de expressão, se a gente quer chamar ela de liberdade de expressão, ela tem que realmente englobar esse tipo de discurso também. Embora eu ache complicado na prática o que acaba acontecendo quando a gente não tem, digamos, meios para controlar esse discurso. O que eu quero dizer controlar é quando ele é muito aceito. Só que daí eu vou depois chamar, depois desse ponto de que
será que o problema é do discurso que digamos, está muito presente numa sociedade ou num grupo, por exemplo, no grupo que apoia a candidatura do Levi Fidelix, esse grupo mais conservador da sociedade? Será que é um problema que eles tenham esse discurso? Ou será que é o discurso que é o problema? Será que a gente deve impedir que as pessoas falem isso? Ou será que a gente deve deixar para identificar que tem um grupo de pessoas que, sei lá, são reprováveis na sociedade? Então, sei lá, a minha opinião é que eu não tenho opinião ainda. Quero ver a de vocês. O argumento, o contra-argumento que poderia ser usado para o que tu falou é que esse discurso de ódio teria consequências reais na sociedade, que seria, por exemplo, esses grupos se espalharem mais, ou esses grupos de ódio se espalharem mais, ou tomarem decisões mais drásticas, por exemplo, e atacar alguém. O que tu diria se alguém te dissesse isso? A princípio, é por isso que eu tenho dúvida, porque eu concordo que esse tipo de coisa pode levar a esse ataque. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que como sociedade é importante que a gente saiba, por exemplo, identificar que só porque uma pessoa tem uma opinião odiosa, isso não vai me isentar da responsabilidade de agir baseado nessa opinião, porque se eu concordo com uma coisa odiosa que a pessoa falou, eu tenho tanta culpa quanto ela de ter dito isso. Então, eu tendo a achar, por isso eu digo, eu tendo a achar que o problema não é tanto o discurso, é mais o respaldo que esse discurso tem na sociedade. A gente vai ter um problema se muitas pessoas pensam desse jeito realmente. Então, mas eu quero ouvir a opinião aí do Yuri e do Felipe antes. Então tá, vou ir no Felipe agora. Felipe. Bom, esse é um assunto bem interessante, porque é bem subjetivo ao que a pessoa acredita. A minha opinião sobre isso é que existe sim um limite entre o que tu pode falar para uma pessoa e o que tu pode não falar, mas esse limite, ele tá justamente no respeito que tu aprende a ter em sociedade. Uma sociedade, ela não vive separada, ela não vive com ódio sendo gerado de um lado para o outro. A sociedade, ela justamente é um aglomerado de pessoas com o objetivo de viver em sociedade. Quando tu segrega ela entre essas pequenas parcelas, que nem o Fidelix falou, a maioria está sendo encurralada pela minoria. Cara, ainda é uma minoria. O problema é, não está sendo julgado o todo, e sim as parcelas. Está sendo julgada a parcela que faz o discurso e está sendo julgada a parcela que sofre o discurso. Então, precisa sim existir um limite do que as pessoas falam. Eu não sei te dizer se seria melhor ter uma lei, porque nós já temos leis contra difamação, leis contra agressão verbal, contra discriminação, mas nem sempre elas são tão efetivas quanto elas poderiam, ou elas não são tão objetivas quanto a determinados casos. Por exemplo, o que o Fidelix fez pode ser considerado crime, mas isso daí as autoridades que vão dizer, não é o povo simplesmente achar, é crime, prendam ele. E sim, tem que ser aberto um processo, tem que ter todo um processo de avaliação do que foi falado, para ver se o objetivo dele era denegrir ou se o objetivo dele era expor a opinião dele. Porque ele pode ter falado de maneira inconsciente aquilo, querendo expressar a vontade dele de ter uma sociedade mais hétero, que é a ideia dele, né? Entendi. E tu, Yuri, o que tu acha disso? Eu sou neutro em relação a esse assunto aí. Na verdade, eu não sei do que vocês estão falando, eu não acompanhei o debate presidencial. Bom, não tem nada a ver com isso. Eu também não vi essa situação aí, mas pelo que vocês estão comentando, eu consigo imaginar mais ou menos o que aconteceu. Eu tenho algumas frases aqui dele, se quiser eu te repito. Ele disse assim... Jogo pesado aí agora, hein? Nessa aí você jamais deveria entrar. Economia, tudo bem. Abre aspas. 2 iguais não fazem filho. Me desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Um pai de família e avô que sou deixar esses que estão aí achando que a gente no dia a dia, né, querendo
escorar essa minoria na maioria do povo brasileiro. Como é que pode um pai de família e avô ficar aqui escorado porque tem medo de perder esses votos? Prefiro não ter esses votos, mas ter um pai, um avô, que tem vergonha na cara, que instrua seu filho, que instrua seu neto. Fecha aspas. E também o mais sério, que na realidade, até essa parte é um discurso que, digamos, a gente já ouviu de bastantes pessoas públicas até, que é um discurso, eu não vou dizer que ele é inofensivo, mas ele é assim, já é o esperado. Só que ele falou uma coisa um pouquinho mais séria, assim, subiu um pouquinho, eu acho, quando ele falou: nós que somos a maioria temos que enfrentar essa minoria. E daí isso tomou um tom assim bem... Isso é grave. Tomou um tom assim... Primeiro porque ele usou essa coisa de maioria e minoria, que tipo, é uma coisa, um discurso que já mostra assim, tipo, se a gente quisesse, a gente acabava com esses caras. Foi meio agressivo o tom dele. E esse enfrentar também, que nesse contexto pegou mal, assim. Sim, foi justamente o ponto de ele usar a maioria contra a minoria para fazer mais segregação. Quando ele falou que ele não precisava desses votos, cara, político precisa de todos os votos, ele tem que ser o melhor candidato disponível para todos, não para quem ele quiser. Isso é Mas debatível, tu acha que né? é possível, tu acha que é possível um político agradar todo mundo, ou pelo menos ser aceito por todo mundo? Não acho que é possível que ele seja aceito por todo mundo, mas ele não pode simplesmente optar por ignorar. Ali ele fez um voto de que ele não se importa com aquelas pessoas, que ele não tá nem aí pros votos deles. Tu acha que independente de como alguém se elege, ele tem que governar pra todos, é isso? Ele tem que governar pra todos. Isso é um ponto... tipo, eu tendo a concordar com isso, mas a minha interpretação seria algo do tipo... se ele falou isso, a gente não deveria proibir ele de, por exemplo, querer governar assim, mas isso é um indicador fortíssimo, digamos, que ele é um candidato fraco, né? Ele deixou bem claro que ele Sim. tem grupos da população que ele não se importa. Que é uma coisa Exatamente, que isso outros, se reflete justamente. outros Eu candidatos tô vendo teriam aqui mais agora cuidado. a notícia do que esse louco falou, mano. Eu fiz questão de que o Yuri e o Lucas participassem desse primeiro debate. O Lucas vai ser fixo. Yuri, vamos ver. Mas, porque eles dois protagonizaram a experiência mais concreta que eu tive sobre a questão de censura. Não, claro que não é uma coisa do tipo censura em lei, que é outro patamar, mas foi uma coisa muito interessante. Pra quem não lembra dessa história, o Yuri, ele era um pouco mais reaça no começo, e ele era tão agressivo na lista, ou pelo menos essa era a interpretação que se tinha, que as pessoas supostamente estariam se afastando do Math Hackers por causa dele. E o que mais me surpreendeu é que ele aceitou não essa censura, mas essa coerção dos pares dele, e reduziu ou se encolheu nas declarações. Eu queria saber do Yuri, se ele percebeu essa história como eu tô falando, ou se pra ele foi diferente, ou se foi alguma outra coisa. E se ele viu essa história como censura, ou se ele acha que é normal as pessoas serem coagidas a se comportar de uma certa maneira ou de outra, considerando as consequências do que elas vão falar vai ser realizado ou não. Cara, isso aí pra mim é um processo orgânico. Eu sinceramente não prestei atenção. Não no que tu falou agora, no que tu falou agora eu prestei atenção. Eu não prestei atenção nesse processo que tu tá descrevendo enquanto estava acontecendo. Porque pra mim parece natural. Quando eu tava fazendo aquelas provocação ofensiva, às vezes, mas sempre agressiva e contundente, eu tinha consciência plena que aquilo ali tinha uma consequência. Com certeza, e a ideia era essa. A ideia era chutar tudo pra cima pra ver as coisas se mexer mesmo. Não, tudo bem, não é esse o ponto. Eu quero que você me diga se tu acha que a tua decisão de ter reduzido essa agressividade na lista foi por causa da pressão dos pares, e se tu considera isso censura ou não.
Não, cara, porque isso faz parte do processo natural. Os caras não vão aguentar pra sempre. Tu não fica apanhando pra sempre. Uma hora tu vai reagir. E aí, na hora da reação, nada mais sensato e natural do que diminuindo gradativamente aquela agressividade que já não fazia mais sentido, entendeu? Dava pra perceber que não tinha mais o mesmo resultado de antes. Cara, até eu achei interessante isso. Fala aí. Pode falar. Não, eu achei o interessante. negócio daquela frase que umas 2 ou 3 pessoas me ajudaram a imortalizar a frase ninguém te chamou aqui. Aquela frase claramente tinha uma conotação num determinado período de tempo e depois foi mudando. É como se diz, perdeu a graça, entendeu? E aí eu percebi como foi mudando isso, qual era a reação das pessoas, como isso ia mudando, e aí chegou uma hora que não fazia mais sentido falar aquilo. Aí tive que inventar outra piada. Lucas, tu queria falar? O Joel entrou aí, quer registrar aí? Entrou no Hangout. O Lucas caiu? Não sei. Talvez tenha caído, ele falou que a internet dele tava meio de lua. Bom, mas eu queria falar sobre juntar esse assunto aí com o daquele presidente lá. Eu vejo da mesma forma, cara, a naturalidade nisso aí. Mas o cara tu acha tem que ele ter um microfone pra falar mesmo, e ele tem que falar o que ele pensa lá, meu. E ele tem que enfrentar as consequências disso, velho. Sim. O cara Não, vai lá falar. A pergunta é, tu acha justo que ele seja preso? Olha, velho, se o cara tá num jogo da democracia ali, eles enchem a boca pra falar que tá um Estado de direito democrático. Se a população em maioria decidir que o cara tem que ser preso, isso aí é democracia, entendeu? E aí ele se foda pra... O Joel já deve estar se esperneando na cadeira, porque pelo que tu falou agora. Democracia não quer dizer que os direitos individuais sejam mitigados ou que a maioria tenha absoluto controle sobre a minoria. Isso não é democracia. O que eu tô dizendo é que o jogo do cara é esse, entendeu? Ele tá ali querendo dizer que, pelo que eu vi ali, que vocês relataram, não, porque tem uma minoria aí que quer dar o cu e a maioria não quer, então a gente tem que se apegar como... Bom, se a maioria quiser prender o cara por causa das declarações dele, foi ele que providenciou o discurso, entendeu? Foi ele que veio falar em democracia em primeiro lugar, então ele que aguenta as consequências disso. Esse é um bom ponto. E, na real, o negócio de mais ou menos. Isso daí é bem mais ou menos. A gente tem... que vai lá falar como candidato a presidente, mano, falando num debate lá, uns negócios desse, é porque é falta de dar o cu mesmo. Agora, mas daí vai se voltar, não pode esquecer que a gente tem uma legislação vigente. Não, o Yuri sabe disso. O que o Yuri quis dizer, e me corrija se eu estiver errado, é que a incoerência no discurso do candidato foi que se a gente aplicar a lógica que ele usou para segregar a minoria gay ou lésbica, e a gente usar a lógica do candidato nele mesmo, isso faz com que a população tenha o direito de colocar ele na cadeia, porque a maioria, em teoria, seria contra o que ele falou. E esse é o paradoxo do que ele falou. Sim, não adianta botar a lei pra proibir o cara de falar, ou botar a lei pra instigar o cara a falar, isso não faz diferença nenhuma, véio. Porque as coisas acontecem, entendeu? A população, o eleitorado, tanto que o cara se fudeu, né? Ficou quase em último. Eu não acho que não teria muita diferença. Tá, mas a questão dele ser punido, dele ser preso, tudo vai passar por um processo legislativo. Isso não quer dizer que ele não vá ser preso no futuro. Mas não é a população que manda ser uma democracia. Tu não pode simplesmente 50 pessoas irem lá e prenderem uma pessoa. Ele sim vai sofrer processo. Na nossa atual sociedade é assim que funciona, né? O que tu quer dizer é que é assim que não funciona, né? Tanto que as pessoas vão pra rua com pau de canteiro e pedra
para reivindicar algumas coisas que deveriam funcionar e não funcionam. Às vezes nem sair na rua gritando funciona também. É verdade. Um dos Cara, contra-argumentos... Desculpa, mas briga de partido sempre funciona. Eles dão um jeito de fazer a política funcionar. Então, como a Luciana o partido da Luciana, eu esqueci... Pessoal? Como se pronuncia o nome dela? Genro. Assim. Vai processar o cara já, de qualquer modo. Então, essa parte de ele ser preso ou não, já não compete mais a uma discussão, e sim a verificar o que vai acontecer no processo, sabe? Mas a própria construção das leis é uma discussão. Eu acho que a gente tem que, como sociedade, discutir se é justo ou não que uma pessoa seja presa por algo que ela disse mesmo, e avaliar isso, as consequências do que ela disse também. Lucas, voltou? Voltei. Eu tava ouvindo já e gravando. Infelizmente, eu sou a pessoa gravando o stream do Hangout e a minha internet... Pois é, tá. É uma bela merda, né? Mas vamos lá. Mas já que vocês estavam falando no Google, provavelmente eu vou poder pegar aquela região ali, nem que o áudio esteja meio estranho. Vai estar gravado também. Tá, mas tu queria falar alguma coisa sobre eu não sei episódio que eu comentei? Até que ponto vocês me ouviram, porque eu caí no meio da fala. Não vimos nada. Não viram nada? Não, então, nada. O que eu acho importante é que, assim, o que aconteceu, na minha visão, é que o Yuri, ele tava sendo bem agressivo ali, e daí isso tava causando não só, digamos, um desconforto para as pessoas que chegavam, porque elas estariam sendo alvo de agressividade, mas tava causando brigas, assim, entre as pessoas que falavam bastante na lista. Então eu, tu, o Alan, né, Guilherme, Joel, e daí essas pessoas às vezes estavam sendo agressivas com o Yuri também, porque era como se fosse uma conversa, assim, amigável, de sabe, se xingar e tal. Mas tinha muita gente olhando que tava um clima pesado, assim, parecia que tinha brigas e tal, fortes. Então eu realmente, fiz essa censura, entre aspas, de dizer, Yuri, quem sabe para de falar essas coisas, assim. Eu fui até meio grosso, assim, porque a gente se falava num tom grosso. Mas isso é meio que o que eu tava falando, assim, eu não fui lá e bani ele da lista, que teria sido uma coisa que as pessoas, por exemplo, olhariam e diziam, censuraram o Yuri, ele queria falar um monte de coisa e impediram ele. Eu, meio que dei uma pressão negativa nele ali, que pode ser considerado também uma censura. Mas é o que eu falei do caso do Levi, assim. As pessoas deram essa pressão negativa pra ele, que vocês estavam falando isso. E eu acho que isso é positivo quando a gente também concorda que, por exemplo, ele estava fazendo um discurso de ódio. Então é legal que as pessoas tenham notado isso e dito, não, isso tá errado, sabe? Legal. A minha opinião é de que as pessoas devem ter o direito de falar o que elas pensem, e é baseado na ideia de filósofos medievais, assim, mas nem tanto. Tem ideias contemporâneas a respeito disso, que é basicamente a seguinte: a gente criou um direito de liberdade de expressão, não foi para proteger as ideias populares, foi para proteger as ideias impopulares. E o direito de liberdade de expressão não é simplesmente garantir o direito da pessoa falar o que ela quiser, mas sim meu direito de escutar o que aquela pessoa está falando. Porque a partir do momento que a gente escuta um discurso de ódio, a gente tem a oportunidade de parar e refletir, mas o que tem de errado no discurso dele? Simplesmente ir de acordo com a corrente e dizer, não, obviamente isso é errado, não é uma reflexão muito profunda a respeito do assunto. E eu acho que ter essa parada pra gente poder discutir, não, ele tá errado porque o que ele falou não funciona, não tem evidências por isso. E eu acho que o discurso que é pouco popular, ele é o que mais tem que ser protegido por causa dessas razões. Como diria esse filósofo, que não sei se alguém conhece, é o John Stuart Mill, não importa se a humanidade toda concordar na beleza e na verdade de uma proposição. Se uma pessoa discordar, essa pessoa tem que ter o direito de dizer que isso está errado. Acima de tudo, porque seria tão errado se essa pessoa pudesse dizer que a sociedade não tem o direito de dizer o que ela pensa.
Eu vou falar uma coisa aqui. O Joel tá sem microfone, tá escrevendo umas coisas ali. Eu vou tentar trazer a opinião dele aqui só com as minhas palavras, é óbvio. Eu vou usar um exemplo quando o Matt Hackers, o Hackerspace era ali na Independência. Às vezes eu ficava a madrugada toda ali, muitas vezes, praticamente estava morando lá no Hackerspace. E ali na Independência, naquela região ali, tem gente que gosta de ir pra rua e desenhar símbolo do anarquismo. E tem gente que gosta de ir nos muros e desenhar suástica também. Aí o que acontece? É liberdade de expressão o cara ir lá e poder pichar uma suástica no muro, entendeu? Só que também é liberdade de expressão o outro ir lá e atropelar aquilo ali, pichar por cima, desenhar outra coisa por cima, entendeu? Ou fazer que nem os caras fazem. Eu não posso dar alguns exemplos aqui, mas eu posso dar o exemplo daquelas pichações de palhaço. O palhaço é matador de policial, né? Aí geralmente os caras que matam policial vão lá e desenham um palhaço no muro. E teve um tempo aí que os policiais estavam tirando foto nos muros, pichando por cima dos palhaços, né? E tirando foto e colocando no Facebook, no Twitter, coisa assim. Eu vejo isso aí como uma liberdade de expressão também. Quando todo o que tu falar vai ter uma consequência, vai ter uma reação, entendeu? E aí, se tu censurar uma coisa, tu não vai censurar a outra por quê, tá? Então... Não sei se eu contribuí aí. Alguém tem mais alguma opinião? Acho que a gente tinha que dar umas considerações finais aqui pra ir passar pro próximo tópico, mas eu queria dizer que, tipo, eu concordo com o Yuri também. Eu acho que o complicado de querer botar um limite na liberdade de expressão é que é muito subjetivo onde cada um quer esse limite, e daí também como a decisão ela acaba não sendo subjetiva, porque tu vai querer, por exemplo, botar um limite numa lei, ou querer que tenha alguém que seria a pessoa que cuida pra ver se a gente tá dentro dos limites. Isso é perigoso. Eu tendo a concordar que, tipo, as consequências existem, é o que o Yuri tá dizendo. Tu desenha uma coisa lá, vão desenhar por cima, ou se descobrirem que foi tu vai ter aquela coisa que tu vai ser reprovado pelos outros. Mas eu acho que vai apanhar aí. Exatamente. Vai tomar a liberdade de expressão também. Porque é perigoso ali, por exemplo, porque o Levi, ele é um cara que falou essa coisa aí, que foi bem uma coisa bem de ódio de se falar, mas dependendo, eu gostei que num outro debate a Luciana Genro disse que se tu tivesse falado isso sobre os negros, tu teria saído preso imediatamente, sabe? Porque é uma coisa que, digamos, a sociedade tá reprovando já, vou dizer, há mais tempo, sabe? As pessoas que são afetadas por discurso de ódio, assim, já estão conseguindo fazer a gente aceitar que esse foi um discurso de ódio. Só que... E o que tu acha que leva a essa diferença? Simplesmente o tempo em que essa ideia tá na sociedade, ou tu acha que a lei que proíbe esse tipo de crime de racismo, ela influencia na sociedade para diminuir o racismo na sociedade? Eu acho isso até é uma discussão para outro dia, eu acho, porque ela se estende bastante, mas eu acho que é um ciclo, né? Quando a gente cria uma lei para uma coisa, aqui no Brasil é até difícil falar isso, porque eu acho que tem várias leis que a gente não acredita nelas, né? Mas geralmente quando se cria uma lei é porque tu tem uma pressão, assim, de grande parte da sociedade que acredita, essa é a coisa certa pra se fazer e tal. E quando tu não tem essa pressão, as leis elas são desrespeitadas, ninguém leva a sério, que nem acontece com algumas leis aqui no Brasil. Mas acho que é um ciclo, entende? As pessoas começam a aceitar que não, esse discurso de ódio contra negros é muito ruim. Então a gente cria leis e essas leis elas são respeitadas porque as pessoas acham que elas fazem sentido. E daí as pessoas sofrem as consequências, mas também porque elas sofrem consequências da sociedade, não só porque a lei tá dizendo. Esse caso específico do Levi aí, o cara tá errado, velho. Tá, não, mas não é essa a discussão, Yuri.
Não, eu quero completar isso aí. Se fosse em outra época, provavelmente aquele discurso ali ia ser amplamente aceito na sociedade. O cara talvez fosse eleito como presidente da nação, que representaria a opinião do senso comum, mas isso não faz o cara estar certo, entendeu? A gente tem registro histórico do tempo do Alexandre o Grande, do tempo dos filósofos gregos lá, que falam que o homossexualismo em determinadas épocas era uma coisa absolutamente normal. O homossexualismo é o termo certo ou está errado? Homossexualidade, como é que é? Não sei, termos vai ser outra discussão. Que Não, a gente vai... Talvez Enfim, o cara tá errado, tá. não depende da sociedade aceitar ou não, tá ligado? Eu não sei, isso é outra discussão também. Isso eu é acho. outra discussão. Mas Tá, eu pessoal, vou terminar essa merda. vamos passar pro próximo assunto, senão a gente não termina isso aqui hoje. Tá, mas alguém quer adicionar algo mais, de repente? Não, acho que é isso pelo assunto. Tá, vamos passar pra uma coisa mais tech, mais da nossa área aqui, TechPix. que é o... What a fortunate turn of events. Shell Shock. É muito estranho falar isso, eu tava comentando isso hoje na palestra lá junto com o Joel. Felipe, explica pra nós o que é o Shell Shock. Bom, basicamente o Shell Shock ele é uma brecha de segurança onde o Bash aceita argumentos em determinados cenários que não deveria aceitar por tecnologias que não deveriam mais ser usadas hoje na maioria dos casos. Por exemplo, a amplitude do Bash, que é nossa shell preferida do Linux há quase 25 anos, o Bash permitir ter um tipo de execução desses é porque ele nunca foi explorado de fato naquele sentido, mas a gente tem interfaces de acesso a ele que geraram todos os ataques e toda a repercussão que são bem interessantes, que é, por exemplo, o Mode CGI do Apache, tá? O padrão de ataque que foi mais divulgado como principal e mais tenebroso foi via web até o momento, e consiste basicamente em tu passar argumentos para um site que roda com CGI e ele tomar esses argumentos antes de utilizar o usuário da própria pessoa que está executando o programa. Que normalmente, quando tem um Apache, tu tem um usuário rodando pro Apache. Ele não chegaria nessa camada, ele pararia antes na execução do environment e executaria comandos supostamente arbitrários dependendo da permissão do teu servidor. Essa falha permite que vários roteadores, vários equipamentos que não têm atualizações constantes, como Powerbox, equipamentos da Cisco, qualquer coisa que não tenha atualização muito constante seja alvo disso, porque CGI foi por muito tempo utilizado para construir interfaces independentes da linguagem, é muito utilizado para distribuir software para distribuir firmware de equipamentos embarcados, como roteadores e tudo mais. E a falha, ela consiste basicamente em explorar software antigo e desprotegido. Então, é uma coisa que as pessoas talvez precisem analisar melhor qual é o ponto de impacto do Shell Shock em termos de rede hoje. O que mais me preocupa hoje são as falhas que eles descobriram no OpenSSH, na OpenVPN e no DHCP, apesar de que DHCP não é tão grave também, que normalmente tu não vai ter um servidor de DHCP exposto. Essas falhas, esses bugs descobertos nesses softwares, reabriram uma discussão sobre a qualidade do software livre. E tu, como trabalha com isso direto, eu gostaria de saber se essas falhas diminuíram a tua confiança no software livre, ou tu ainda acha que software livre é uma opção viável para... Pera aí, eu queria falar uma coisa antes. Só um pouquinho, Lucas. Segura a pergunta. Não, é que essa pergunta ela vai dar pano pra manga. Eu só queria... Também. Não, eu só queria, antes de falar, não quero responder essa pergunta, eu só queria dizer assim,
Em resumo, sobre o Shell Shock, basicamente, né? Ele é um bug, assim, bem tosco, assim, que se as pessoas tivessem notado ele, elas iam ter dito, nossa, como é que tá essa tosqueira aí? Ele explora, digamos, um software que é muito comum em instalações de servidores Linux e tal, que ele é o Bash, ele é o terminal, né? A interface que a gente usa no terminal. Ele é uma shell. É uma shell. E mesmo que, digamos, ele seja fácil de atualizar, só, por exemplo, no meu Linux aqui, já chegou a atualização no mesmo dia, eu atualizei e a princípio ele estava protegido. Precisou de mais uma ou duas para proteger bem. O problema principal que o Felipe falou é que, assim, né, a quantidade de sistemas que não vão receber atualizações porque eles são embarcados ou porque é dentro do teu roteador lá, porque é uma máquina velha que está servindo um site que ninguém mais se preocupa muito com isso, a quantidade de sistemas que estão vulneráveis e que provavelmente não vão receber essa atualização é muito grande e ele é um bug meio sério, assim, né? Então esse é o resumo dele, eu acho. E daí... Tá, voltando à pergunta então pro Felipe. Não, eu nunca vou deixar de acreditar em software livre, porque eu acho que a visão de ser um software disponível, que todo mundo vê o conteúdo, dá uma maior seriedade, porque, cara, existem inúmeros exemplos históricos de empresas que tiveram seus dados expostos ou que tiveram uma falha de software que permitia acesso não autorizado. No próprio IS da Microsoft, que é competidor do Apache, já foram encontradas falhas onde hoje em dia os caras praticamente dizem não usa tal versão porque vai ser vulnerável para sempre, porque já até encerrou o tempo de vida daquela distribuição. E software livre se faz com pessoas, quanto mais tiver gente mexendo, melhor. Por isso que até quando aconteceu o Heartbleed, várias empresas olharam e, droga, temos que investir no OpenSSL, e colocaram dinheiro lá, porque sim, é um negócio open, se o hacker for lá e olhar, ele vai saber, mas isso não impede dele fazer isso com software proprietário, e com software proprietário tu tem menos informação, tu vai estar menos ciente de que pode existir essa falha, o cara pode explorar uma falha que tu não sabe que tá aí, que ninguém divulgou, e tu perder dados que tu não poderia perder num cenário profissional, né? Eu lembro que na época do Heartbleed, tu me fez um comentário e disse que as pessoas, elas usam a tecnologia muito bleeding edge. E agora no caso do Shell Shock a gente tem o problema inverso, que é as pessoas nunca atualizam o sistema. Como é que tu acha que a gente pode encontrar um balanço entre atualizar sempre para ter sempre a última versão e manter a última versão estável? Qual que é a heurística que tu usa? Cara, isso é um cenário diferente. Daquela vez a gente estava falando de um software de segurança que ele é utilizado Bleeding Edge, uma versão muito recente. Aqui a gente está falando de um vetor de ataque, onde tu tem softwares embarcados que não recebem atualizações da internet praticamente. E a interface CGI da Apache, ela existe... Eu nem sei quando que ela foi criada, mas ela foi criada há muito tempo, porque tu usa ela para transportar qualquer linguagem para Apache. Ela é como se fosse um protocolo, praticamente. Então, a gente tá falando de uma coisa que, na época, eles acharam que era uma solução, mas hoje em dia não é uma solução prática para se usar para web. Outra coisa que eu acho também... desculpa, acaba aí. Pode falar, Lucas, pode falar. Não, é que outra coisa que eu acho é que, voltando para assim, o software livre, por exemplo, né, perder a esperança no software livre porque esse tipo de coisa tava lá há tanto tempo e as pessoas não viram. Eu acho que, digamos, o problema mais sério, que é esse problema do mod CGI e dos equipamentos velhos, dos servidores velhos, isso também é um problema que não é tecnicamente o software livre que causou esse problema, porque tu pega, por exemplo, as empresas que mandam esses roteadorzinhos lá, que tem uma interface web que usa isso e não vai atualizar nunca. Eles pegaram o software livre, né, pegaram lá uma distribuição Linux e tal, botaram um Apache lá e te venderam um produto. E eles usaram o software livre na realidade por quê? Porque ele é padrão, ele funciona bem e porque foi barato para eles, não precisaram desenvolver uma solução baseada naquilo. Não custava nada.
Só que eles não pegaram outra parte do software livre, que é o quê? Tu tem que se ligar no código que está rodando, tem que ver se ele está atualizado, se não tem nenhuma fraqueza nele, e tem que ter, de repente, um sistema de atualização para as coisas sérias. Isso é uma coisa que, sei lá, provavelmente não estava no plano de grande parte das empresas ou produtos que vão estar sendo afetados por isso, entende? E não é uma culpa do software livre, digamos que foi feito de uma maneira meio relaxada, que nem software proprietário pode estar sendo feito de uma maneira relaxada às vezes, só que a gente não vai ter noção, porque as fraquezas elas estão escondidas atrás da barreira do código não é visível. Eu acho que... Yuri, queria completar, Lucas? Não. Com o Lucas. Em relação a isso aí que o Lucas declarou e o que o Felipe declarou para o software livre, é isso aí mesmo. Se esse CGI não fosse software livre, a gente não ia descobrir nunca isso aí, né? Porque os caras que iam descobrir a falha certamente não iam contar para ninguém, né, cara? Se foi o tempo. Antigamente é que os hackers faziam isso, descobriam uma falha no software, iam lá e divulgavam para todo mundo para obrigar aquela empresa a corrigir a falha, né? Agora que o software livre está muito amplamente difundido em tudo que é coisa aí, quando tu descobre uma falha num software proprietário, geralmente o cara que é hacker quer que se foda mesmo, começa a explorar aquilo ali um monte. Em relação ao software livre, as pessoas geralmente fazem o contrário. Quando é software livre e uma falha dessa, qualquer tipo de falha descoberta, aquilo ali é corrigido imediatamente. Tanto que os commit maior que tu pega em tudo que é lista de desenvolvimento é corrigindo falha, velho. O negócio de bug lá bomba. É o dia inteiro falha sendo corrigida, tudo que é tipo de software livre. Então não faz nem sentido perguntar, vai perder a fé no software livre. Não, pelo contrário. É graças ao software livre que a gente consegue descobrir essas falhas e corrigir isso em tempo hábil. Agora minimizar o impacto. O shell do meu usuário do Apache é bash. Isso não é padrão no Debian. Eu fui lá e troquei, que é conveniente para mim, porque eu edito os arquivos manualmente no servidor, né? E isso é um problema gravíssimo. E aí tem isso aí também, né? Além dos sistemas embarcados lá, que é feito nas coxas mesmo, é isso aí que vocês falaram, os caras vendem uma caixinha pronta ali, e aí tu não pega a parte boa do software. A parte boa do software livre não é que tu não vai pagar pelo troço. A parte boa é tu deixar o negócio aberto para ir atualizando, para ir melhorando aquilo ali, né? Por isso que tem um movimento hardware livre agora para resolver esse problema aí, dessas caixinhas fechadas. O que eu acho interessante... Tem o usuário boca aberta, que nem eu também, né? Que faz essas coisas aí. Coloca falha de segurança no servidor e que agora está sendo explorado aí. O meu servidor pode ter sido atacado e eu não sei. Não tem nem como saber. O que eu acho interessante também é que tem casos que... O que o Yuri falou aí, essa coisa de que quando o software é livre, geralmente o pessoal acha uma fraqueza no software e vai querer corrigir. Isso é muito por causa dessa sensação de comunidade que o pessoal tem, né? Tu poderia, por exemplo, ter a fama de ter destruído lá um software porque tu achou uma fraqueza dele, mas tu também pode ter a fama de ser o cara que achou essa fraqueza. E pode não ser assim, tipo... uma coisa super legal, mas essa coisa do hacker de ter aquela coisa tipo assim, olha só, eu fiz isso, eu contribuí com isso, é uma coisa que é muito positiva assim nessa comunidade do software livre, de as pessoas tendem a querer ajudar, a querer melhorar. E também geralmente as empresas que têm softwares proprietários, elas não lidam assim da melhor forma com essa coisa. Acho até que a gente podia fazer um papo inteiro gigante sobre como lidar com receber essas denúncias de fraquezas no software, porque é uma coisa, é foda assim pra empresa, porque se o cara denunciar de qualquer jeito, pode ser que tu acorde no outro dia e estão explorando essa fraqueza em todos os seus produtos e tu vai ter um prejuízo, digamos, e tal. Mas também tem empresas que às vezes lidam muito ruim, o cara, mesmo que ele tente chegar e dizer, olha só, tem essa fraqueza aqui, eles tratam o cara como se ele fosse um criminoso, sabe? Como é que tu tava explorando essa fraqueza aí, tu quebrou nosso sistema, e daí elas
procuram, digamos, criminalizar aquele cara, entre aspas. Tem dois tipos de reação que uma empresa pode ter. Uma, ou elas fazem isso, elas tomam providências legais. A outra, elas tentam estabelecer algum tipo de recompensa para quem for lá e achar essas falhas no software deles. O problema que eu vejo é que, por exemplo, tem o caso famoso, aquele do cara que encontrou uma falha de segurança no Facebook e reportou falha de segurança, só que eles não deram atenção para ele, e ele foi lá e postou na timeline do Zuckerberg e disse, aqui tem uma falha de segurança. Aí todo mundo se ligou e consertou. Mas esse cara ele foi criminalizado depois? Por ele ter feito isso, ele não recebeu o reward do programa de reward para encontrar exploit no Facebook. E isso foi um outcry assim, na comunidade hacker bastante grande, que eles fizeram um Kickstarter para pagar o cara por ele ter achado esse problema. Então, a gente tem que confiar na empresa, tanto em termos de desenvolvimento do software para garantir que ele vai ser seguro, quanto na ideologia da empresa, do tipo recompensar de maneira justa quem ajudar ela a manter a qualidade do software. Sim, mas isso a gente está falando de uma empresa privada, né? E o software deles também é privado. Sim, o que é interessante é que esse tipo de evento ele ocorreu também no GitHub em 2012. No Rails, foi muito legal. Foi bem interessante, né? Tipo, o cara... então vocês não acreditam nesse bug? Ok. O cara vai lá e comita do futuro, tá ligado? Com uma foto do Bender. Ele basicamente, o que aconteceu, assim, em resumo, é que basicamente o Rails é uma biblioteca, digamos, para fazer sites com a linguagem Ruby, né? E daí tinha uma vulnerabilidade que esse cara tava dizendo, isso é uma vulnerabilidade, e o pessoal do Rails disse assim, olha, isso seria se os nossos usuários estivessem usando mal isso, sabe? Aquela velha coisa assim, tipo, se o programador for burro, isso vai ser. Só que o que aconteceu, né? Daí ele disse, não, mas olha só, tem um monte de gente que vai estar cometendo esse erro na vida real, sabe? Não achem que todo mundo é esperto. E daí a galera do GitHub, que é um site muito grande, né? Que usa Rails e hospeda vários projetos, tinha cometido esse erro. Então quando ele provou, fez isso, ele fez um commit no projeto do Rails sem ter a possibilidade de fazer, né? Ele mostrou, olha só, tem uma fraqueza aqui, e daí... Eu não sei o que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele, Felipe? Ele foi banido do GitHub, perdeu todos os repositórios e nunca mais entraram em contato com ele. Mas ele... Corrigiram o bug. Mas ao mesmo tempo ele ficou meio famoso, né? Ficou assim, tipo, fora da lei. Sim, e ele ficou famoso na internet. Ele postou no site oficial dele, tipo, se vocês quiserem me contratem como auditor de segurança, já estou preparando o próximo bug, praticamente. Então, negócio... Bug report. Então, talvez essa situação ela pudesse ter sido... Foi estranha essa situação porque na real tu tinha mais de um ator aí, né? Ele sacaneou o pessoal do Rails, mas ao mesmo tempo era uma fraqueza no GitHub, né? Que era uma coisa separada do Rails. Que era extremamente perigoso. Então... Porque afetava tanto os repositórios gratuitos quanto os enterprise. Ele falou, tipo, olha... Se vocês não se ligarem, isso poderia ter sido muito pior. O que o cara fez foi simplesmente, olha, tá aqui a prova de conceito da vulnerabilidade. Ele poderia ter feito coisa muito pior. O que foi, na real, o que foi complicado nessa situação, eu acho que a briga dele, né, entre aspas, foi com o Rails, né? Um projeto open source, e o pessoal achou, não, isso não é uma vulnerabilidade, só que ele prejudicou, né, o GitHub. Então, eu não sei como é que foi a resolução, até a gente pode pesquisar depois. Nesse caso eu achei assim, que foi um problema de lidar de todo mundo envolvido, né? Mas ele fez a coisa bem errada, assim, eu achei condenável, digamos, que ele tivesse feito isso, foi engraçadinho, foi legal, mas, né, foi uma coisa meio... Sim, ele foi lá e pichou, praticamente. Da parte dele, ele foi responsável porque o GitHub, por exemplo, não tinha nenhuma obrigação de dizer, eu estava errado agora, realmente, sabe? Eles estariam muito certos se, por exemplo, quisessem processar ele. Na minha opinião, né? A opinião pública que eu tenho. Sim. Alguém mais quer contribuir? Quanto tempo a gente tem de... Olha... No Twitter também, né? Que o cara invadiu a conta do Barack Obama no Twitter, de mais uns outros lá. Essa eu não sei como é que ele fez. O cara foi contratado. Tinha uma falha lá que dava pra pegar
administração, parece. E aí o cara foi contratado como consultor de segurança do Twitter lá. E aí Essas são as o histórias. negócio que o Felipe falou do perfil da empresa, né? Facebook é uma merda, né? Mark Zuckerberg lá é um pau no cu. E aí mas o cara do Twitter já tinha a mente mais aberta, né? Viu que o cara descobriu a falha. Tudo bem, invadiu a conta do Barack Obama. Isso aí podia ter dado um processo desgraçado, né? Podiam usar a lei dos Estados Unidos lá e botar o cara em prisão perpétua, mas daí o cara Ele foi podia contratado ter- como... Ele poderia ter dito assim, mandado um tweet, né, da conta do Barack Obama. My fellow Americans, Mas ele fez isso. fuck Uruguay. Não. É, Ah, mas tem uma ele coisa mandou que... tweet na conta dos caras dando o link pra falha de segurança lá e pedindo pros desenvolvedores corrigir. Mas o Twitter também, ele é um outro caso que... o Twitter é uma empresa bem questionável quanto à qualidade de usuários e o que eles esperam dos usuários. Eu não sei se cabe a esse tópico, mas é um assunto que é bem legal de discutir, porque tem bastante coisa errada ultimamente acontecendo, principalmente relacionado a spam e abuso. Isso eu gostaria. Isso eu acho que a gente podia marcar até de repente pro próximo, porque eu acho que tem uma coisa a ver um pouco com a liberdade de expressão, porque tem acontecido, eu uso o Twitter também, eu tenho acompanhado que tem, digamos, grupos que conseguem usar o Twitter de uma maneira muito eficiente pra trollar pessoas, pra usar discurso de ódio, e daí as pessoas elas acabam preferindo ir embora do Twitter, ou sabe, ou não falar nunca mais nada, que é um tipo, né, também de pressão social bem no pior sentido, sabe, as pessoas queriam falar alguma coisa e daí um grupo mal intencionado, às vezes nem muito grande, né, mas persistente, consegue calar aquelas pessoas, pelo menos dentro do Twitter. E isso Com 5 pessoas consegue fazer uma legião em qualquer rede social mal configurada. mas Quanto tempo a No gente tem Orkut tinha grupo Tá, de assim, 3, 5 pessoas que conseguiam fazer uma legião enorme. não, o Orkut tinha os bots, né, e tal. Que aliás morreu, que vai em paz, né. Vai em paz, né? Vai em paz, né? Esperar a episódio. conclusão. Vamos então. Echo Chambers. Se alguém tem Facebook e está acompanhando as eleições pelo Facebook, pode notar que o número de publicações é enorme, assim. As pessoas estão usando o Facebook para se manifestar politicamente, e isso eu considero bastante positivo. É um dos avanços dessa geração para as gerações passadas, onde as pessoas preferiam não se expor ou não comentar abertamente sobre a opinião pública delas, a opinião política delas. Mas hoje em dia isso está bastante disseminado nas redes. As pessoas fazem questão de que os outros saibam para quem que eles vão votar, por que o candidato deles é melhor e tudo isso. Só que isso gera um fenômeno de reação, que é as pessoas que não concordam ou se tem pessoas na minha timeline que eu não concordo, eu excluo elas, ou eu tento me isolar das opiniões dissidentes. E isso faz com que eu não consiga ter acesso a essa diversidade. E isso gera o que a gente chama de echo chambers, ou seja, é uma câmara onde tu só escuta aquilo que lhe convém. E isso é muito ruim, e é um fenômeno que é ajudado também pelos sistemas de recomendação de busca e de vídeos, Netflix, Google, YouTube. Análise dos dados. Exatamente. Onde as pessoas só tendem a... É mais provável que elas sejam expostas a opiniões que corroboram com o que elas já acreditavam. E isso dá a falsa sensação de confiança para a pessoa naquela opinião. Eu queria começar pelo Lucas. O que tu acha disso? Eu acho que é uma merda. E é real. E eu acho Tu acha que é real? O quão real tu acha que é? Eu queria, voltando na tua explicação, eu queria deixar mais claro que é uma coisa que, tipo, eu tento deixar claro, por exemplo, pros meus pais, pro meu irmão, pras pessoas que eu conheço que não são, por exemplo,
técnicas, assim, entendem, por exemplo, como os sites funcionam, mas estão usando muito, porque todo mundo está envolvido em redes sociais e tal. Não é que tu escolha, às vezes, não ouvir aquelas opiniões, mas o próprio algoritmo, né, de recomendação do Facebook, que basicamente diz assim, tu curtiu muito isso, tu compartilhou muito esse tipo de assunto, ele começa a cortar e tu nem vê mais isso, né? Então, eu tento explicar isso, por exemplo, pro meu pai, que usa bastante. Eu tento dizer, olha só, aquela pessoa ali, tu nunca mais viu nenhum conteúdo dela, né? Dele realmente nunca mais via, porque tu não concordava, digamos, tu não curtia as coisas que ele dizia. O Facebook te escondeu essa pessoa. E isso eu acho bastante perigoso, assim, porque é mais perigoso do que quando a gente se coloca num buraco, que acontece, e é muito comum, a gente realmente se isola e não quer ouvir a opinião dos outros. A gente faz isso o tempo inteiro. É quando a gente também não se liga que aconteceu isso porque a gente não teve essa escolha, né? O Facebook não nos explicou, bem explicado, que ele ia começar a parar de te mostrar algum conteúdo. Ele decidiu que tu não gostava daquilo. Entende? Tipo, isso eu acho que é muito importante. Por isso que eu digo que é bem ruim, assim. Eu acho isso horrível. Eu quero falar... Fala. Aí. Eu analiso o comportamento das pessoas na internet há muitos anos. E teve no Fizzly 13, acho que foi no 13, eu tinha que dar uma palestra lá, e daí eu fiquei para ouvir as outras no W3, sei lá, alguma coisa do W3 lá. E aí teve um cara que estava apresentando um software lá que servia para desenvolvedores, que era para vender para empresas, para desenvolvedores, né? E que aquilo ali ia mapeando as coisas que aquela pessoa trabalhava e sugerindo projetos parecidos. Por exemplo, o Hells tem aquele negócio do Code Freelance dele, né? Vamos supor que eu fosse lá e ficasse prestando atenção no que as pessoas estão interessadas no site. E aí ficasse sugerindo projetos de código, de software parecido com aquilo ali. E aí eu questionei pro cara, por que essa limitação no algoritmo? Por que forçar o cara a ver cada vez mais coisa que ele já viu? Será que isso aí tu não tá induzindo o cara a manter o foco sempre cada vez numa coisa só? E aí, em relação ao Facebook, tem um perfil que eu acho que o desenvolvedor principal do Facebook lá, o criador do Facebook, se encaixa um pouco nesse perfil de criança de renta, e quando é contrariada, tem essa coisa de querer afastar aquilo que está contrariando ele, sabe? Tem uma pessoa na sala que está me incomodando, eu quero que essa pessoa saia da sala. Tem um guri que não passa a bola para mim, a bola é minha, ele não vai me jogar, sabe? E a internet teve várias redes antes do Facebook que facilitavam esse comportamento, sabe? Que criavam meios para te ter o controle sobre a tua conta, o teu grupo, a tua comunidade, o teu espaço ali, e que tu pudesse remover, silenciar pessoas que tu não gosta, que tu não quer, sabe? Essa coisa do bloquear o usuário aí, tá um pouco associada com isso aí. Eu levei muito tempo para entender por que é que tem um recurso chamado bloquear em tudo que é coisa, em e-mail, e aí analisando o comportamento das pessoas eu entendi, porque eu não tenho esse conceito, né? Isso é uma coisa alienígena para mim, e eu identifico isso em muita gente. Parece que o Facebook bota para fora isso. Quando tem, eu já escrevi sobre isso num blog, né? Quando tem alguém que não gosta de ti ou não concorda contigo, vai lá e te bloqueia. Só que a vida real não é assim. Tu não pode sair pela rua aí dizendo que tu quer andar pela calçada e não ver gente com roupa de determinada cor ou cantando determinadas músicas. O mundo real não é assim. E o fato do Facebook colaborar com esse tipo de coisa, incentivar isso, é preocupante. É uma rede que se usa bastante, eu não gosto, acho uma bosta o Facebook, estou sempre falando isso. Agora, isso aí
Por que é relevante? Por que nós estamos discutindo isso em primeiro lugar? Justamente porque o Facebook influencia a política e a sociedade no mundo inteiro. Bom, no Brasil mais do que no resto do mundo. Agora, porra, meu, se tu fica promovendo esse tipo de segregação no Facebook, sabe? A minha publicação do meu usuário, esse que tem o meu nome lá, estão cada vez aparecendo menos para as pessoas. Eu vejo com as minhas outras contas do Facebook lá, porque eu fico colocando ofensa, né? Eu fico escrevendo Facebook é uma merda, sai da frente do computador, vai usar o cérebro, coisa assim, e as pessoas não gostam disso. E aquilo ali vai sumindo cada vez mais. Quando eu publico alguma coisa relevante, digamos assim, não tem um alcance tão grande. A menos que eu monetizasse a conta como eu poderia fazer com outros que eu administro. Eu acho que, tipo... Eu só queria dizer assim, tipo... Tá. Fala aí, Felipe. Isso tudo se deve ao fato de o Facebook ser um produto. Nós estamos falando em rede, mas, por exemplo, o IRC, a gente tinha essa liberdade, nós ainda temos essa liberdade, mas o IRC não é tão famoso porque é muito mais difícil de usar, a interface não é legal, tarará, que as pessoas querem ter o controle sobre o que elas veem, no sentido de, cara, tu não vai entrar no Facebook para ver xingamento. Essa pesquisa que eles fazem com os dados da pessoa são justamente para que a pessoa fique mais voltada a usar o Facebook, a usar as outras redes sociais, as ferramentas. O objetivo da rede social é que tu fique nela, que tu interaja por ela e não que tu saia dela. Quando algo te ofende ou quando tu não gosta de algo, tu tem a tendência a não utilizar tanto. É a mesma situação de tu ter no trabalho alguém que tu não gosta. Tu acaba afastando essa pessoa, cortando o máximo possível de comunicações, ao invés de tu simplesmente falar com ela e tentar resolver o problema. Não, tu vai lá e fala com o teu supervisor, fulano de tal eu não gosto. Esse tipo de situação é a separação entre o que tu é real, o que tu vive na vida, e o que tu queria que a tua vida fosse. Tu queria que a tua vida fosse só coisa boa. A tua vida coisa boa tá ali na rede social, onde tu só vê as coisas que tu gosta, onde tu só dá like, onde tu só discute com as pessoas pra dizer, que legal coisa que tu fez. Tu não a rede social ela nunca foi criada, ela nunca teve o intuito de provocar choques, de provocar troca de opiniões, e sim de tu dar o like, tu conversar com a pessoa numa boa, tu conversar com as pessoas que tu gosta. O intuito, esse que é o problema que acontece, que o Yuri deu o exemplo do que acontece na conta dele, porque ele tá expondo coisas que as pessoas não gostam de ver, mas que às vezes elas precisam ver, que elas precisam ler para se conscientizar de alguma coisa que elas podem não estar percebendo. Eu acho que, tipo, eu concordo. Vai dar like no seu cu, filha da puta. Eu concordo, tipo, plenamente com o Felipe, porque na realidade o que eu acho que é importante é a pessoa perceber que ela precisa se expor a essas opiniões diferentes, ela tem que ser uma escolha tua também. A pessoa tem o direito de bloquear a pessoa no Facebook, que nem ela tem o direito de, por exemplo, ela percebeu que, sei lá, ela foi no Match Hackers e tem um cara que tu não gosta desse cara, ele tá sempre lá sentado no Match Hackers. Tu tem a decisão de dizer, tá, eu não quero mais ir lá no Match Hackers. Tu vai pesar assim, será que eu quero perder, por exemplo, a experiência que eu poderia ter lá, legal, mas vou ter que lidar com esse cara, e daí tu percebe assim, não, eu não vou ir nunca mais lá, e daí tu efetivamente talvez tenha cortado as relações com essa pessoa. E no Facebook tu pode fazer isso, tu pode bloquear as pessoas também. O que eu acho é que assim, é importante que tu tenha a opção de não fazer isso, né? Que é uma coisa que me assusta no Facebook, que às vezes a pessoa não nota que um tipo de influência na tua vida some. Às vezes é por nossa própria culpa, assim, porque tu realmente só procura ouvir opiniões, tu vai lá no Google e procura, por exemplo, socialismo é demais, ou tu procura libertarianismo, ou tu procura anarquismo, e daí fica lendo artigos sobre o mesmo assunto o dia inteiro. E daí tu acaba se afundando naquilo. Mas eu acho perigoso quando tu não se ligou que aconteceu isso. Tu acha que tu tá tipo assim, o Yuri é um cara legal, fica falando umas coisas ali que me irritam, mas eu gosto de ouvir o que ele fala às vezes. E daí ele esquece de ti, tu nunca mais aparece e tua influência sumiu, sabe?
Isso que eu acho. Cara, eu tenho que falar o seguinte, meu, porque essa coisa. Eu não sei se eu sou radical demais. Não, essa não coisa de tu. Essa coisa de tentar afastar as pessoas aí e não querer resolver. Eu não sei, cara. Eu não consigo não ver isso como eu vejo como uma fraqueza emocional, sabe? Mas a questão é assim, um problema psicológico, uma coisa que as pessoas deveriam corrigir, entendeu? Tudo bem, mas essa é a tua opinião. Se tu consciência na rede social, ali o Facebook, por exemplo, de que tu precisa enfrentar os teus fantasmas e tentar resolver as coisas, tudo bem. Eu concordo que não teria problema nenhum em tu ter o direito, a possibilidade de sair bloqueando gente. O problema é que a dinâmica ali não incentiva isso, né? A dinâmica incentiva tu cada vez mais ir selecionando o que tu quer ver e fugindo daquelas coisas que tu não gosta, do que tu tem medo ou do que tu simplesmente acha que não está interessado e achando que isso é normal cada vez mais, sabe? Condicionando a tua mente a admitir que aquilo ali faz sentido, que aquilo ali é o bom. E eu me preocupo com isso. Eu acho que cabe uma distinção aqui. Quando eu falei do direito à liberdade de expressão, eu acho que tem um outro direito que vai casado com ele, que é a liberdade de associação. Eu devo ter a possibilidade de não querer ver o que o Levi Fidelix está falando sobre os LGBT. Eu acho que sim. Mas isso é diferente, por exemplo, de eu procurar Quantum no Google e para mim vir a história da física quântica e outra pessoa procurar Quantum no Google e vir, sei lá, Deepak Chopra, coisas assim, que é o cara que fica falando coisas não muito legais. Não muito científicas. Não muito científicas. Eu gosto. Exatamente. Numa, tu tá simplesmente dizendo, eu não quero me submeter a determinadas coisas, e na outra tu tá se iludindo de que tu tá adquirindo conhecimento. Ou de que essas coisas talvez não existam, né? Exatamente. Eu acho que cabe essa distinção. Queria saber se vocês concordam. Eu concordo, até eu acho que é interessante, assim, é só pra gente meio que pensar. Eu acho que se a gente começar a discutir isso que eu vou propor agora, ia ir muito longe, mas eu acho que, por exemplo, o que a gente via nas redes sociais, assim, nos grupos que discutiam muito, já que a gente falou de eleições, de política, a gente via alguns tipos de opiniões. Pelo menos eu via alguns tipos de opiniões, alguns tipos de candidatos, alguns tipos de propostas. E isso foi bem diferente do que se refletiu nas urnas em todos os cargos, sabe? Foi bem diferente do que a gente viu para os deputados, para senador e tal. Eu levei um susto, por exemplo. Não sei se eu levei muito susto, mas eu achei que foi diferente do clima que eu tava sentindo na rede social. Então eu posso dizer que eu senti na pele essa coisa da câmara de eco. O que eu tava ouvindo ali refletia bem mal a realidade. E o fato de eu ter levado um susto, digamos, disso, mostra que eu tava me deixando influenciar demais, assim, a realidade que eu tava vendo ali não tinha respaldo na realidade, não era nada de verdade. E pra quantas outras coisas isso acontece com a gente quando a gente fica muito tempo na internet, né? A gente vê um mundo muito por essa representação imperfeita dele, que tem a ver com o que a gente gosta, tem a ver com o que a gente curte. O que o Alan falou ali meio que corrobora o meu argumento, né, meu? Porque eu acho que o cara tinha que buscar física quântica, por exemplo, na internet, tinha que ter acesso a todas as possibilidades. Tinha que ler o livro científico, tinha que ler o cara que... não vou desconsiderar o exemplo que o Alan deu, mas tinha que ler o cara que o Terence McKenna da vida, por exemplo, que fala sobre outras coisas, só que com termos que te induz a achar, mas aí tu vai ter a capacidade de decidir, entendeu? Tu vai ter a capacidade de comparar uma coisa com a outra, e não é porque um professor de merda de uma universidade disse, tu tem que ler isso aqui é o livro legítimo, esse aqui é o cara que pensa direito, esse outro aqui é um boca aberta, não sabe nada, não sabe o que ele tá falando. Agora a gente já tá entrando em epistemologia da ciência, já devagou demais. Para de me cortar, Lu. Vou estar sempre cortando aqui, cara. O meu argumento é que não tem um critério fundamental, entendeu? Não tem um filtro bom. Mas não era isso que a gente estava discutindo. Quanto mais opinião tu vê
Sim, eu vou chegar ao ponto, deixa eu concluir, rapaz. Quanto mais opinião diferente tu vê, quanto mais lados tu vê, quanto mais coisa tu conhece diferente, mais capaz tu te torna de discernir o que é bom, o que é ruim pra ti. E justamente o que a gente estava falando do Facebook é que ele vai te restringindo. Ele vai, o Facebook te ajuda a tu achar que a tua opinião é a certa, porque cada vez mais vai aparecer na tua linha do tempo que o cara que não entende o algoritmo acha que aquilo ali é o mundo real, né? Acha que o que aparece na linha do tempo dele é o que está acontecendo no mundo, quando não é. Aquilo que aparece para ti no Facebook é cada vez mais o teu mundo, cada vez mais a tua bolha, cada vez mais lacrado, assim, né? Então isso aí tá te ajudando a tu achar cada vez mais que a tua opinião tá certa, sabe? Que tu é que tem razão e que as pessoas que não aparecem ali na tua timeline devem estar erradas. Aí tu vai pra rua e vê os muros de Porto Alegre pichados com coisas que tu não concorda, sabe? E aí tu volta pro Facebook, porque lá só tem coisa que não, tu gosta, concorda, sabe? Aí começa a parecer que aquilo ali é o mundo real e que o cara que picha muro é o cara que tá errado. Felipe, então, considerações finais. Acredito que as pessoas têm que ter acesso ao maior número possível de opiniões diferentes, justamente para aumentar o senso crítico. E começar a usar o cérebro, porra! Tá bom. Soco na cabeça pra desentupir o cérebro. E depois vai levar soco na cabeça pra desentupir o cérebro. Felipe, fecha pra nós aí. Eu considero que sim, filtros que a pessoa possa aplicar são necessários e que realmente toda e qualquer negação à informação, quando tu busca ela, é errada. O ponto mais importante que nós vemos hoje na internet é todo aquele movimento de tu tem uma web mais pra ti hoje, tu tem uma rede social que te mostra o que tu quer, tu tem um buscador que te exibe resultados que são mais relevantes pra ti. E isso às vezes acaba mal acostumando o usuário. Isso às vezes acaba mal acostumando a pessoa mesmo a pensar que nem tudo na nossa realidade cabe aos nossos próprios pensamentos, que existem pensamentos que são conflitantes e que tu tem que ter liberdade de poder buscar eles quando tu quiser. A realidade da internet hoje está cada vez mais tomando um rumo meio perigoso, por assim se dizer, onde as pessoas passam mais tempo focadas no que elas têm na semi-realidade delas ali dentro do que nas opiniões de outras pessoas. Por isso que a maioria dos sites hoje considerados de grupos de discussão, como News Eye Combinator, não são mais tão utilizados hoje para divulgar coisas, o que é uma pena. Eu acho que eu não diria que, digamos, a internet está indo num caminho perigoso porque ela está se tornando assim mais, ela está permitindo, por exemplo, que as pessoas se isolem mais. Eu acho que é perigoso porque a gente teve sempre essa ideia assim meio utópica da internet de que ela era essa coisa da livre expressão e da pluralidade de ideias, porque hoje se tu perguntar para várias pessoas, elas vão te dizer, por exemplo, não, eu sei que a TV ela tem uma mensagem que já tá meio mastigada, ela tem uma mensagem que não abrange assim vários pontos de vista diferentes, as pessoas elas aceitam isso, mas na internet a gente tende a pensar, não, livre expressão, eu tô vendo de tudo aqui. A internet é livre, mas a gente tá se prendendo às vezes em opiniões que são as nossas, né? A gente tá se prendendo nessas câmaras e daí é perigoso porque se tu nunca se questiona, será que realmente eu tô vendo a pluralidade, a promessa da internet de pluralidade? Se tu não se questionar, tu vai achar que tu é o cara mais informado, o cara mais plural, mas tu tá se alienando feliz assim. Sim, e isso é tudo que a internet tá tentando fazer hoje nas redes sociais, né? É tudo de tu não precisar ver outras opiniões contrárias a ti, tu não precisar te esforçar, te
te expor a essas outras opiniões por meio de algoritmos mágicos que fazem consultas. Outra coisa que é para o pessoal pensar aí, os nossos ouvintes do podcast. Nossos dois ouvintes. Às vezes não é necessariamente porque tu queria também, né? Tem um cara que escreveu esse algoritmo que tá filtrando os posts. E se ele, por exemplo, decidiu que era imoral tu ver seios no Facebook, esse tipo de coisa vai sumir do feed, mesmo que talvez tu quisesse ver mais isso. Ou, por exemplo, nudez é uma coisa que é censurada pesadamente no Facebook. É difícil ter qualquer conteúdo que tenha nudez circulando pelo Facebook por muito tempo. Então, sempre tem essa. Quem é o cara que tá filtrando o que tu vê? Quem é o cara que tá criando a tua, entre aspas, boa experiência na internet, né? Então tá, pessoal. Eu queria que cada um desse uma opinião de como é que foi o papo, se gostaram, se mudaria alguma coisa, se tem alguma... Se gostaria de participar de novo. Eu acho que é importante a gente receber bastante feedback a respeito disso. Felipe? Eu achei bem legal e certamente se eu puder eu participarei novamente. Lux? Eu gostei também. Tô louco pra editar isso daqui. E não sei se eu vou ouvir de novo, mas só de ter tido esse papo, se alguém conseguir aproveitar isso, eu acho que é muito legal. Quero que mais pessoas diferentes participem também, mas quando quiserem eu vou estar sempre aqui também. Quem quiser participar, mande perguntas pra lista, e-mail, sei lá, qualquer lugar. Se tiver bastante coisa, a gente faz uns 15 minutos no próximo bate-papo e a gente comenta as perguntas mais polêmicas, ou assim. E daí de repente também chamar pessoas pra participarem. Exato. Yuri? Quem quiser encontrar isso aqui, vai no matchhackers.org, que a gente não sabe onde é que as pessoas vão ouvir esse áudio depois. Eu, por exemplo, vou pegar o áudio do Felipe, do Lucas e que eu tô gravando aqui, vou editar e vou botar em OGG, em HTML5, em áudio, em Icecast. Vou usar esse podcast para mostrar pro pessoal do Partido Pirata que quer fazer uma rádio web. E Facebook não é internet, Facebook não é internet, Facebook não é internet. Facebook não é internet, Facebook não é internet. Fala junto, Yuri. Vou botar uma alta frequência no fundo, hipnotizar os ouvintes. Facebook não é internet, Facebook não é internet, Facebook não é internet, Facebook não é internet, Facebook não é internet. É isso aí então. Me desculpem as minhas gaguejeiras. Eu espero que eu tenha conseguido trazer perguntas interessantes pra gente discutir aqui. Então até a próxima. Adeus. Até. Falou. Quanto tempo deu, Lucas? Acima das 8.000 unidades!